Olá, pessoal. Estamos aqui hoje com Diálogos com Dani. Queria passar alguns recados para vocês antes da gente começar a nossa conversa, que vai ser muito especial. Você que não nos segue ainda no YouTube, por favor, entra lá e segue o nosso canal para que você tenha acesso a todos os podcasts e também a vídeos de outros assuntos, outros conteúdos. Para você que está no Spotify, queria que você avaliasse esse episódio em 5 estrelas para que esse episódio e outros mais pudessem chegar a mais pessoas. Hoje, o nosso episódio está sendo patrocinado pelo Portal do Girassol, na verdade, um lugar de eventos aqui em Campinas, no interior de São Paulo, na região de Joaquim e Egídio. Você que deseja fazer o seu casamento, evento corporativo, aniversário de debutante, batizado, aniversário de qualquer idade, né? Você tem acesso às fotos que a gente está passando aqui agora, e também nós vamos deixar um QR Code ao longo desse episódio para que, se você tenha mais interesse, você pode ser direcionado diretamente ao Instagram do Portal do Girassol. É, na verdade, uma região muito bonita, com muito verde, um espaço bucólico, e tenho certeza que todos do Portal do Girassol ficarão muito felizes em receber cada um de vocês. Além disso, queria também colocar a questão de que, mais uma vez, a Portal do Girassol está aqui conosco pelo segundo episódio consecutivo. Agora, sim, eu tenho a alegria de colocar duas pessoas que eu estou muito feliz. A gente já estava aqui batendo um papo muito gigante aqui antes. São duas amigas que tivemos o privilégio de ter nossas infâncias juntas. Então, hoje, doutora Daniela Toyama, Ana Paula Carnielli, que são, na verdade, duas mulheres que eu admiro, enquanto pessoas, enquanto profissionais, e trouxe elas aqui para falar sobre autoconhecimento, sobre infância, e saber qual é a percepção delas de lá de trás e quem são elas hoje. Então, é trocar uma ideia, bater um papo. Ana, muito obrigada por vir. Dani, muito obrigada por vir. Eu estou muito alegre e feliz em tê-las aqui comigo. E nós também, muito alegres e felizes. A gratidão pelo convite, com certeza. Olha só, são, na verdade, 3 pessoas antagônicas aqui, eu acho que, nessa nossa bancada, mas é uma coisa muito interessante, porque eu me lembro de vocês, vou colocar assim, nessa questão de infância, lá na vida escolar, na época era Fundamental 1, né, que atual a gente chama, né, estudamos durante muitos anos juntas. Eu acho que, às vezes eu coloco isso, as pessoas não se recordam. Eu me lembro que eu praticamente não falava muito, era muito tímida, até por conta da condição que eu tinha, da fenda palatina, e mesmo depois resolvido, ainda tinha minhas crenças limitantes que ficaram comigo durante muitos anos. Eu acho que vocês, eu vou colocar dessa forma, me corrijam se eu estiver errada, a Dani tinha, na verdade, entre aspas, a sombra de ser a filha da professora, né, de matemática, e a Ana, eu acho que eu via a mãe da Ana sempre muito à frente do tempo dela, né, então me permita, era dessa forma que eu via, e via você sempre muito atuante ou muito exuberante no sentido positivo da palavra, né, então acho que isso que a gente vai carregando, e eu queria trazê-las aqui para que vocês pudessem colocar a visão de vocês. Eu acho que até isso pode ajudar outras pessoas. O que vocês trazem de bom da infância e o que de repente era de crenças limitantes que precisaram ser trabalhadas ou enxergadas e que hoje não existem mais, ou de repente, a gente sempre está trabalhando para que elas não aconteçam. Quem vai querer falar primeiro? Eu falo um pouquinho. Gratidão mais uma vez por estarmos aqui, né? E você lembrou muito bem. A minha mãe sempre esteve à frente do tempo dela mesmo. E eu tenho gratidão a ela por isso, porque eu na escola acho que era uma das poucas alunas que era filha de pais separados. Verdade, né? Ana, verdade. E hoje em dia é super comum, né? Sim, e antigamente não. Antigamente era raridade acontecer isso. Então era meio que, uau, ela é filha de pais separados. Então passaram-se muitos anos para poder entender
por que eu não era convidada para festas de aniversários. Então, eu não era realmente convidada, só que a minha mãe era tão assim à frente de tudo, e até hoje acredito muito nisso, que ela nunca deixou transparecer isso para mim. Então, eu tive uma infância super feliz, né? Eu não tive pontuações, claro, mas toda a minha infância foi com muita força e determinação dela. Sempre me dando apoio, sempre estando comigo em todos os momentos. Então, era uma coisa que eu tive que passar, né? E foi muito tranquilo. Então, foi mais tranquilo do que muitas crianças passam hoje. Sim, sim. E com família ausente, a família em outra cidade, né? E ela sozinha aqui tomando a frente de tudo. O meu pai ficou pouco tempo conosco, porque eles se separaram quando eu tinha mais ou menos entre 9 até uns 14 anos. Eles iam, voltavam e acabaram se separando de vez. Então, ele já era ausente e ficou mais depois disso. Mas eu não senti esta ausência dele. E com o passar dos anos, a gente acaba entendendo os reais motivos, né? Que a gente conversou sobre isso. Sim, sim. Das pessoas não darem certo, né? Então, Isso. assim, eu tenho gratidão pelo momento que o meu pai esteve comigo, por tudo que ele me fez. E a minha mãe, até hoje, pela força que ela me dá. Então, eu passei por bullying também na época. A gente não sabia que era bullying, A gente né? não sabia que era bullying. Não sabíamos que era bullying. E pra gente tava tudo certo, né? Poxa, passei bullying por causa do cabelo, que até hoje tem o cabelo cacheado. Naquela época, o pessoal já falava alguma coisa. E assim, eu passei, mas muito tranquilo, realmente. Então, foram momentos que essa força que eu tive toda na infância, essa determinação que foi me passada das gerações, desde a minha avó, né? Que vinda da guerra, dos italianos, fugida. Então, essa determinação é muito da força da família da minha mãe, da mulher. Tá. Então, até hoje, eu sigo isso comigo. Carrega. Com certeza. E você, Dani? O que você traz no seu baú? Não, eu acho interessante você colocar essa questão da filha de professora, da professora de matemática, porque realmente, assim como a Ana sofria bullying, eu também sofria bullying, porque as pessoas achavam que eu tinha privilégio, e era muito pelo contrário, que eu não precisava estudar para a prova, acontecia exatamente o inverso. E hoje em dia, é claro que eu vejo isso. Quando você tem um filho, você quer um ensino melhor para ele, então você não vai mostrar a prova. Mas a questão do bullying existia. E assim, o que eu vejo de positivo ter bullying é positivo. Por quê? Porque ele faz com que a gente fique forte, fique resiliente. Eu me preocupo muito com essa nova geração, que o bullying é proibido. A gente está criando uma geração de gente fraca, de gente que tem medo. Então, assim, ter sido filha da professora foi ruim e bom? Foi ruim e bom. Uhum. Minha mãe sempre foi muito rígida, enérgica, mas teve o lado positivo. Então, ela conseguiu direcionar a gente para um futuro legal, bom, de pessoas que sabem o que quer. É interessante que vocês estão falando, porque se a gente buscar novas gerações, eu acredito que existem dois lados. Então, o lado de que a nova geração, que está até no mercado de trabalho, vamos Sim. chamar dessa forma, eles têm uma visão muito diferente da nossa, de que é o viver o presente, e na verdade não trabalhar a exaustão, né, e sim no sentido de saber separar ou conciliar a vida pessoal e a profissional, que eu acho isso muito positivo. Sim. Que nós, por exemplo, da geração X, porque somos, não tivemos esse tipo de identidade, então para nós tínhamos que nos sacrificar de qualquer forma para termos o enriquecimento material, Sim. para depois, quando tivermos o enriquecimento material, é que a gente vai descansar, né? Então, e hoje, obviamente, está caindo por terra isso. Eu já vivenciei algumas questões na pele, acredito que vocês também, né? E a gente começa a observar a vida com outros olhos. Até porque hoje estamos muito misturados, a boomers, a X, a Z, a Y, a millennials, enfim, Sim. todo mundo junto, né? E isso causa uma certa contradição, mas, Dani, eu acredito que o que você falou, você tem razão, porque muitas vezes nós, enquanto pais, né, vou colocar de maneira generalizada, temos a propensão de proteger nossos filhos para que eles não sofram. Uhum. E aí, com essa atitude, eu
deixo com que eles vivenciem as coisas, sintam as coisas, e se defendam da maneira que eles julgarem a ideal, a correta, o que é que seja, né? Então, creio, sim, que o fato de tudo hoje ser, de certa forma, não ser permitido, cria pessoas que ficam mais frágeis. Sim. A palavra é frágil, Sim. né? E a gente sabe que o mundão aí fora, ele não é... Ele é muito cruel, perverso, né? E a gente precisa dar asas, por vezes, para que eles possam cair, levantar voo de novo, e assim por diante. Eu sinto que, por vezes, eu fico muito... Eu, Daniela, fico muito me observando. Se eu estou passando, talvez, o limite ou não com os meus filhos. Né? No sentido de proteção, estou falando aqui. Né? Para que não haja isso que você está dizendo. Essa super proteção. Mas eu acredito que a gente deva proteger, sim, os filhos. Sim. Sempre. Tá. Só que tudo tem um limite. Isso. Né? Isso. Então, assim, aquela história. Vou mimar o meu filho, vou mimar o meu filho, vou mimar. Vou meu filho, eu vou mimar. E eu fui mimada. Eu fui. Com tudo que eu passei, eu fui super mimada. E eu sou uma pessoa independente, resolvo todas as minhas coisas e fui sempre atrás dos meus objetivos. Então, acho que tudo aquilo que eu recebi na infância, que foi o amor, o carinho e o mimo, eu tenho hoje, né? Porque a questão do mimar, ela traz segurança. Porque a gente sabe que se a gente errar, a gente vai voltar para casa e a mãe vai estar lá. O pai vai estar lá. Boa. Né? Isso. Então, esse carinho, esse cuidado. Isso, esse acolher, esse carinho. Então, assim, eu sei que eu posso errar. Eu posso errar na escola, eu posso errar. Que eu não vou ser criticado. Eu vou ser acolhido. Né? E eu fui na minha vida toda. Tá. Então, eu devo isso aos meus pais. Porque, por mais que eu não tinha a presença de um deles, quando estava presente, eu também tinha esse amor. Então, eu acho que o amor, o carinho, a presença, a super proteção que muitos falam, eu acho que faz parte e nós nos tornamos adultos melhores e mais seguros. Quando a gente é acolhido. Quando a gente é acolhido. Eu concordo, mas o bullying que a gente está falando, que você passou, eu passei, a Dani passou, todo mundo, a gente sabia que tinha acolhimento em casa, mas a gente sabia como se colocar frente a isso. E é isso que eu sinto falta hoje em dia. Eles passarem pela mesma situação que às vezes passam. Porque não acabou. Não acabou, não acabou, né? Não acabou, não. E não ter reação, sabe? Porque, falou que eu sou feia aí, o mundo acabou? Não, o mundo não acabou, não. Sim, tem que enfrentar, certo? Sim. Certo. Ele te achou feio, o outro vai achar bonita, e a vida é assim. Então, é isso que eu tô falando, as pessoas precisam parar de mimimi, parar de supervalorizar algumas coisas. Eu acho que tá demais hoje em dia. É que às vezes você valoriza muitas coisas que não há necessidade, né? Exato. A energia que você coloca naquilo não é tanto. Ou dá valor a coisas que talvez naquele momento não precisava. Sim. Né? Acho que pode ser por aí. Sim. Agora, me diga uma coisa. Eu demorei, vou falar por mim, acho que quase uns 30 anos para conseguir identificar quais eram os meus gatilhos, quais eram as minhas crenças limitantes, né? Tudo isso, obviamente, foi buscado na terapia, né? E hoje eu sei exatamente, de acordo com alguns lugares que eu vou, né, que a minha mente me leva, né, que eu preciso retornar, porque eu mesma é que eu fui para aquele lugar, né, de acordo com gatilhos, porque sempre as coisas, os traumas vão ser trazidos por pessoas, lugares, né, ou situações, não existe outra forma, né. Então, a gente sabe que algumas pessoas disparam gatilhos na gente, lugares podem disparar gatilhos ou situações. E vocês? Como é que foi esse processo de autoconhecimento? Lógico que ele ainda existe, claro, para todos nós, mas vocês conseguiram um pouco antes de mim ou não? É só no sentido realmente de quem está nos ouvindo, nos vendo, como é que é o processo para cada um, nesse sentido, né?
Você já parou para pensar no que ela parou? Eu acho que a gente ainda não parou para pensar nisso. Não. Eu acho assim, a vida empurra a gente, Tá. né? Então, você tem que aprender a lidar com os problemas, independente de você achar os gatilhos ou as causas ou o que te traz trauma. Eu acho que muita coisa ainda me traz trauma, ok, mas a vida está num ritmo muito acelerado que não me permite, às vezes, parar para identificar a minha dor. Tá. Então, eu acho que é mais por aí. Eu não sei o que me traz dor. Tá. Mas você tem algumas, Dani? Ou não? Sempre a gente, como ser humano, tem insatisfação. Tá. Você não está 100% feliz. Tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim. E você tem que lidar com isso, esses altos e baixos. A gente tenta identificar o que não faz bem. Tá. E tenta eliminar, na medida do possível. Mas eu concordo com você. A terapia deve ajudar demais a identificar tudo isso. É que eu ainda não fui atrás de identificar todos os problemas. Tá. E tá tudo bem? E tá tudo bem. E estamos vivendo, né? Eu acho que é o que a gente estava falando, Ana, quando a gente não está pronta, a mensagem às vezes não chega. Exato. Né? Na realidade, ela chega, a gente só não sabe decifrar a mensagem. Exato. Que a gente estava falando um pouquinho antes aqui. Isso. Ela vem de várias formas. Aí você, às vezes, não está apta naquele momento para entender e decifrar. Mas é um processo, eu acho que o autoconhecimento é um processo. A gente está em constante evolução, né? Constante. A gente estava conversando. A gente não é a mesma de ontem, não é a mesma de 5 anos atrás, nem imagine quantos anos atrás. A gente não é a mesma. Né? A essência, eu entendo que seja a mesma. Mas nós amadurecemos, os pensamentos mudam. E algumas coisas que nos eram prioridade antes não é mais. E vice-versa, né? Então, eu acho que é um processo e a terapia, assim, ajuda muito realmente. A minha mãe foi muito, assim, muito de não querer, né? Minha mãe até hoje, ela nunca fez terapia. E eu comecei a fazer faz 1 ano. Tá. Porque eu faço psicanálise, eu estava contando para você, para fazer o segundo ano, então devo atender daqui para frente. É um processo que eu estou para que, né, de realmente empreender, que daqui a alguns anos eu saia do que eu faço atualmente para poder trabalhar nesta área. Só que a gente tem que entender que é isso, cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu momento, então, exatamente. O meu momento chegou, assim, para Dani de repente vai chegar, para você chegou também. Então, não adianta a gente querer forçar uma coisa que não está em nós. De forma nenhuma. Né? Até porque se a gente força, aí é pior. Sim, você não vê sentido naquilo. Exato. Né? Sim. E eu acho que as pessoas são muito, assim, individuais. Você foi buscar porque te incomodava. Sim. Talvez não me incomode tanto nesse momento a vida que eu levo. Sim. Pode ser que daqui 2 anos me incomode, aí eu vou ter que buscar. Mas é o que a Ana falou, depende do momento que você tá. E a terapia é bem assim, ela primeiro fica tudo ruim. Tudo ruim. Tudo ruim. Né? Mas para melhorar, piora primeiro. Isso, para melhorar, primeiro piora. É bem por aí. E aí a gente vai entendendo com o tempo, né, dia por dia, como que... Por que foi, né, na hora que tinha que ser, e tudo que a gente passa para chegar até hoje. Vocês sabem, vocês estão falando que me veio uma imagem aqui. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui para uma terapia, eu tinha 19 anos. E aí a terapeuta disse assim para mim: por que você está aqui? Eu falei: porque minha mãe mandou. Mas geralmente é assim. Minha mãe mandou aqui. Ela falou comigo, tal, não sei o que, eu odiei ela, né? E aí eu falei: não, eu não vou mais, eu não gostei e tal. E aí depois voltei na mesma terapeuta, mas isso, gente, quase uns 8 anos depois. Na mesma. Na mesma. E aí ela falou assim para mim: mas e agora? Eu falei: não, agora eu me sinto pronta, né? Disposta né? No caso. E aí deu certo, né? Mas, por exemplo, a gente está falando sobre essa questão de autoconhecimento, a gente está falando sobre a terapia. O que vocês, de repente, recorrem quando, de repente, vocês estão se sentindo um pouco perdidas? Tomar café de manhã juntas. Café. A gente sabe tomar café. A gente toma muito café junto. É? Muito.
Tá. É um momento nosso, né? A gente liga uma pra outra. Ah, você pode tomar café? Posso. Então vamos tomar café amanhã? Então vamos. Aí a gente vai tomar café, é meio que uma terapia entre as duas. É. Uma conta uma coisa pra outra. E a gente meio que sai aliviada. É. Eu acho que não só o bate-papo com os amigos, mas acho que também outra coisa que me faz muito bem é o exercício. Então, acho que pra gente não matar um, né? Em alguma situação. Temos que fazer Né? exercício. Temos que fazer exercício. Então, é o que eu falo sempre lá em casa. Nós somos uma tríade para você ter um equilíbrio. É mente, corpo e espírito. Exatamente. Então, se nós não cuidarmos dos três, não adianta nada. Se eu cuidar só da mente, como é que fica o resto? Né? Então, ou se eu cuidar só do corpo, como que faz? Então, é uma tríade. O equilíbrio é um desafio, né? É diário, é o que você falou, Dani. Não é todo dia que a gente tá bem, não é todo momento, mas Não, a gente, né, faz estar. Então, eu acho que a gente tem que recorrer a esses 3 pontos na nossa vida. Então, a gente chega num nível, assim, de maturidade, de entendimento, com os 3 estando bem. E é interessante porque, por exemplo, a Dani, na verdade, hoje, ela atua na área de saúde, né? E eu acho que com várias possibilidades, Dani, né? A Ana, na verdade, está fazendo uma movimentação para mudar a área. Eu também fazendo uma movimentação para mudar a área. E eu acho que está muito ligada ao período dos 7 anos que nós estamos falando, que é a fase ali que a gente vai começar a entrar agora dos 49 aos 56 anos, mais ou menos, que é onde obrigatoriamente, eu vou chamar obrigatoriamente, vou colocar até entre aspas, que todos nós, né, humanos, precisamos entender o que é que nós viemos fazer aqui. O que nós viemos fazer aqui? Né? O que faz sentido para mim? Por que a vida me levou para esses caminhos e por que eu desejo mudar ou radicalmente agora ou continuar no que eu estou fazendo e assim por diante. É um período que todos nós passamos, né? Para poder, de fato, identificar se nós não fazemos a movimentação que desejamos em termos de identidade, podemos entrar em depressão no início da terceira idade, muito comum, né? Como é que vocês se enxergam nesse período atual, hoje? Como você se enxerga? Não, eu posso te dizer que se a gente não faz um movimento, o universo faz pela gente. Né? Eu fiquei durante muito tempo trabalhando num hotel aqui na região, por 22 anos. E eu 22 anos? 22 anos. Nossa, achei que era menos, Ana. Não, 22. E aí, sabe quando você já via? Sabe quando já deu, né? Sim. Eu tinha esse sentimento, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer. E fui deixando, a gente se acomoda, né? E aí, fizeram por mim. E eu achei assim, na hora, eu falei, nossa, foi bom. E esse foi em 2018. E eu mudei para uma outra rede hoteleira. E aí, novamente, foi um tempo que eu precisava para entender o que eu estava fazendo lá. Fiquei 4 anos. Aí eu saí e fui para o novo empreendimento. Então, toda a bagagem que eu tive dos 22 anos, mas os outros 4 anos em redes diferentes, me tornou o que eu sou hoje. Então, eu digo para você que foi ótimo. Eu tive excelentes mestres na área profissional, dizendo, e me trouxe uma bagagem, assim, fantástica. Então, hoje eu estou no meu melhor momento da vida, né? Profissional, pessoal, eu te digo claramente, hoje eu estou no meu melhor momento da vida. Só que a gente sabe que são momentos, né? São ciclos. São ciclos, isso. E ele se fecha e tá tudo certo, né? Então, eu já estou me preparando para um próximo ciclo. Por isso que eu iniciei os meus estudos. Né? Vai ser daqui 10 anos? Não sei. Então, eu deixo muito o universo conspirar ao meu favor. Então, se é para ser daqui 10 anos, daqui 15, mas eu já estou me preparando para isso. E quando acontecer, está pronta. Sim, justamente, para ter essa nova mudança. Então, acho que acho que faz parte do ser humano. Precisamos estar preparados para essas mudanças. Muitas vezes não estamos. Mas, de acordo com a nossa evolução, o nosso caminhar, a gente aceita. E agradece. É verdade. Né? Eu concordo com a Ana. Eu acho que eu também estou num momento bom do profissional, do pessoal. Acredito que a vida prepare, sim, a gente para os momentos que a gente está passando.
O que eu posso dizer? Eu acho que hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu era há 10 anos atrás, com certeza. E a gente está sempre em evolução. Então, a Daniela de hoje não vai ser a Daniela de amanhã. Eu brinco no consultório, eu falo que uma restauração que eu faço hoje, ela vai estar pior do que a que eu vou fazer amanhã. Porque a gente muda. Melhora, né? Melhora. Com E certeza. com relação do que você falou, por que a gente está aqui? A gente tem que buscar. Eu tenho plena certeza do que eu vim fazer. Eu vim ser mãe do João Marcos e da Maria Elisa. E o que me levou a isso? As escolhas que eu fiz. E por que eu não fiz as outras escolhas? Porque não seriam essas crianças. Então, eu acho assim, quando a pessoa está em dúvida, ela tem que olhar para a família e falar, pera um pouquinho, será que eu não vim para ter essa família que eu tô? Então, é isso. Por que você está aqui? O que você está fazendo, Daniela? Estou formando 2 pessoas para o mundo. É isso que eu vim fazer. E isso por si só já é tão grandioso, Já é não? muito. Já é muito. É uma super responsabilidade. Não é? Estou Com formando certeza. 2 pessoas que vão saber se colocar no mundo. É o que a gente espera. E a parte disso, a gente tem as pessoas que passam pela vida da gente, no profissional, que a gente influencia. Sim. Então, é isso que a gente vai fazer no mundo. Influenciar pessoas, quem forma uma família, formar uma família, né? Exato. Quem na verdade não tem, aí eu vou até colocar, em homenagem a uma amiga aqui, quem não tem um filho biológico, mas partiu para uma adoção, Com tem essa certeza, missão sim. também, né? Que é o caso dela, e é interessante. Eu vou provocar vocês agora. Se você tivesse que olhar para Daniela lá de trás e para Ana lá de trás, se você cruzasse com ela hoje, né? Com quem vocês eram ali, os 14, 15 anos, o que vocês iam falar? Essa é fácil, você sabe? Fala assim. Eu ia falar, não se cobre tanto, Ah, fique tranquila que a vida vai decidir por você ah, e tenha certeza que as coisas vão dar certo. Eu falaria isso. interessante. E você, Ana? Eu apenas ia olhar e falar pra ela assim: você tá de parabéns com tudo que você fez até agora. Não teve escolhas erradas, nem certas, foi o que a vida te deu. E é engraçado, porque quando a gente começa a fazer o retrospecto, você vê, estou falando por mim, você vê que não há erro. Não há erro. A gente comentou essa semana sobre isso, que não há erros. Eu estou casada com a pessoa que eu estou porque eu preciso estar Exatamente. casada com a pessoa que eu estou, né? Exato. Então, eu tenho o filho que eu tenho porque ele faz parte de mim e ele precisava vir para minha família. Então, a gente tem dúvidas durante a nossa vida, né? Sim. Durante o namoro, o matrimônio, o trabalho. E aí a vida nos dá a resposta. Então, hoje eu digo claramente, eu escolhi o meu marido e é com ele que eu quero ficar até o final da minha vida. Então, a gente tem dúvidas muitas vezes, mas elas se esclarecem. Demoram, Rapidinho. mas elas se esclarecem. E assim, demora, porque às vezes as respostas estão tão à mostra, Sim. mas nós ainda não temos, né, a visão acurada para ver, ou temos a cegueira, talvez conveniente, né? A gente não enxergar e aí não ter que resolver, não ter que fazer algumas coisas que a vida nos pede para fazer. Sim. Eu acho que é isso. Esse movimento, né, de fazer. Você sabe que se eu cruzasse comigo, eu ia dizer que daria tudo certo. Você não tem medo, não, que vai dar tudo certo. Então, tudo que estão achando aí vai ser tudo mentira, entendeu? Exato. E eu acho que as coisas são levadas, não precisa ir muito longe. Se vocês falassem para mim, olha, qualquer pessoa dissesse para mim, uns 10 anos atrás, você estará num podcast, falar mentira. Tá louca. Maluca. O que é que você bebeu, né? E cá estou eu, né? São coisas que a gente, às vezes, custa acreditar, se alguém nos contasse, mas hoje você vê que estamos no lugar certo. Cada uma de nós estamos no lugar certo. Eu acho que isso que é o mais interessante de tudo.
Daí a gente, eu até vou fazer uma parte com vocês, que no encontro que nós tivemos recentemente com outras pessoas que participaram da nossa jornada escolar, você vê que cada um seguiu o seu caminho, cada um, assim, você rememoriza, né, a pessoa lá de trás e vê, nossa, tem tudo a ver com ela, com o que ela é hoje, não poderia ser outra pessoa, Sim. né? Então, a vida, ela é muito perfeita nisso. Cada qual vai enxergando o seu caminho, vai tomando o seu caminhar. Aquele que poderia ser o aluno displicente lá atrás, mais bagunceiro, se tornou uma pessoa bacana, do bem, responsável. Então, às vezes a gente coloca, estou dizendo a vida, a gente coloca rótulos que eles são inexistentes. Exato. Por que rotular muitas coisas? O rótulo de hoje não quer dizer que vai ser amanhã. Com certeza. Né? E a gente, às vezes, se rotula. Muito. Eu estou falando por mim, né? A gente se E rotula. às vezes você acredita no que o outro está falando que você é. Né? Isso, Ana. E aí você toma aquilo para si. Então a pessoa pode falar para você é burra. E a pessoa toma aquilo para a vida inteira como se ela fosse burra e não é. E não é. É. E não é. Porque Então, ela ficou ouvindo aquilo. Fica ouvindo. Imagina ouvir todo dia isso. Ouvindo todo dia isso, a pessoa realmente ela vai entender que ela é. Né? Que ela é. E ao contrário também faz sentido. Você é inteligente. Você é especial. Se você fala todo dia isso pro filho, por exemplo, ele vai entender que ele é realmente inteligente, exatamente. especial. Então, faz parte, nós como mães, né, profissionais, em sempre estar, não só criticando, né, mas elogiando. Eu acho que o elogio faz muita diferença. Tem gente que não sabe elogiar e tem gente que não sabe receber o elogio. Exato. Porque não foi treinado na infância para isso. Né? Faz muito mais sentido elogiar do que você criticar. Sim, com certeza. Muito mais sentido. Com certeza. Porque as pessoas ou não estão preparadas para o elogio ou não estão preparadas para falar o elogio. Sim. Eu acho que a gente tem muito isso, né? A gente não está preparado. Você leva elogio muito, assim, você sabe receber e... Eu aprendi. Aprendeu. Eu aprendi, porque eu também não sabia. Eu aprendi. Você Isso aí, aprendeu eu o padrão também. social. Exatamente. Isso, eu aprendi. Hoje eu agradeço. Nossa, muito obrigada, que nem a roupa. Né? Antigamente você fala assim, ai, nossa, a roupa é tão bonita. Ai, eu comprei ali na C&A. Comprei em algum lugar, não é? Comprei ali. Não. Hoje eu falo, muito obrigada. Antigamente você fala, eu paguei baratinho. Você se justifica, né? A gente Isso. Justifica o elogio. Justifica o elogio. Exato. E não é a gente só quer realmente a pessoa se elogia, a gente tem que devolver. Muito obrigada. Exato. Que bom que você gostou. Mas eu, pelo menos, tive que aprender a receber o elogio. Da mesma forma que receber feedbacks construtivos. Sim, são feedbacks que às vezes vão deixar a gente meio down, vão. Mas na hora que você faz aquela reflexão, fala, putz, tem tudo a ver com o que a pessoa acabou de falar. Inclusive, quando você trabalha com outras pessoas, que você tem uma equipe, você tem, às vezes, um líder acima de você, se você não estiver apto para isso, a pessoa realmente... Em vez de ir para frente, ela volta. Volta, exatamente. Então, você tem que estar preparado para isso. E tem uns que valem a pena a gente escutar. Exatamente. Vai doer, sim, mas peraí, olha, uma pessoa que me acompanha, quer meu bem, tá falando, e tem as formas de falar. Sim. Eu acho que isso é o principal. É o que eu sempre coloco para os meus filhos. Existem formas e formas de a gente falar a mesma coisa. Você pode repreender alguém, por exemplo, seus filhos, de uma forma que eles vão entender. Agora, se você usar uma força, gritaria, vai ser só no grito. Sempre no grito, né? E aí não adianta nada. E eles não gostam, não. Existe a questão do acolhimento. A gente estava até falando lá fora ali, que eu acho que é interessante, que a gente, uma conversa que eles estávamos tendo paralela aqui, as pessoas querem ser acolhidas hoje. Ou ter um aconchego, ter um lugar de segurança, para que eu possa falar, que nem vocês disseram no café, né? Vocês sentam para tomar um café,
vamos chamar assim, um ambiente seguro, onde vocês se sentem segura de colocar coisas, né, talvez mais íntimas, enfim, né, do dia a dia de vocês, e vocês sabem que vai ficar ali, e dali não vai sair, né? Então, acho que isso a gente sente falta hoje, eu acho. E não vai ter julgamento. Isso que eu acho mais importante. A Ana Paula pode me falar o que ela quiser, que eu vou entender o que aconteceu. Eu não vou falar, não tinha que fazer, já se viu. Não vou falar isso. Então, é isso que as pessoas sentem falta, de não serem julgadas. Não serem julgadas, exatamente. Então, porque se eu estou contando, de repente, algo para você, dividindo algo para você, eu quero ou que você me escute ou que você me aconselhe. Sim, mas sem o julgamento. Exato. Sem o seu olhar do tipo, você está errado. Não. Quais são as saídas que eu tenho, né? O que eu poderia fazer? Alternativas. Pensar junto, né? E à medida que a gente se expande, isso eu estava falando com a Ana, a gente vai expandindo nossa consciência, vamos ganhando cada vez mais forma, a gente vai deixando pessoas para trás, né, que talvez não faça mais sentido. Muitas pessoas, né, que não condiz mais com o seu jeito de olhar a vida, que não são mais interessantes para você, não é? Ou até, eu estava fazendo uma meditação hoje mais cedo, e foi interessante, porque a meditação é justamente sobre isso. Nós convivemos hoje com pessoas tipo o apóstolo João e apóstolos Judas. Tudo. Profissional, família, tudo. Então, nós precisamos diferenciar quem é o João e quem é o Judas. Às vezes o Judas está escancarado, verdade, sabemos, e às vezes o Judas não está escancarado. Então, a gente precisa sempre ter um cuidado de não ser ingênuo, né? E acreditar em tudo ou em todos. Né? E a gente saber separar um pouco para a gente não se machucar também. Eu já fui aquela de acreditar muito. E acabei sempre me machucando. Hoje estou com ressalvas. Em que momento você começou a restringir a sua rede de amigos, vamos falar assim? A partir do momento que eu comecei a olhar a vida de uma forma diferente. E você? Eu também. Porque a gente vê que não faz mais sentido a pessoa estar presente. Exato. Aí você tem um pensamento... Tudo bem das pessoas terem pensamentos diferentes. Claro, exatamente. Até porque as pessoas são diferentes. Culturas diferentes, famílias diferentes. Referencial diferente, exato, Só que a partir do momento que te prejudica na tua vida pessoal, você como pessoa não faz mais sentido a pessoa estar próxima. Então eu acho que vem com essa evolução e acho que muito com a maturidade mesmo, né? Eu acho que é um grande salto ainda a questão quando você faz os 40 anos, é um salto muito grande. A gente muda muito. Então acho que vem com isso também, quando você enxerga que tá tudo bem, né? Passou, fazia sentido naquele momento e hoje não faz mais. Sim, porque ela tá discrepante, até a energia dela é discrepante da sua, né? Filtrou muito minhas amizades depois que o João nasceu. É engraçado isso, né? Porque, assim, as pessoas querem o amigo ideal com a família ideal, que nem no Instagram, né? Todo mundo bonitinho, saiu, todo mundo quadradinho. E quando isso sai do controle das pessoas, elas já não querem. Então, o João filtrou muito minhas amizades. Dani, faz só a parte para quem está nos vendo ou nos ouvindo que não sabe sobre o João. Acho que isso é interessante para as pessoas entenderem o contexto, né? O João tem 15 anos, ele é autista, nomenclatura antiga era Asperger, hoje é de alto funcionamento, com cuidado 1. Quando o João era pequeno, ele era muito complicado, muito difícil de lidar. Hoje em dia eu falo que eu não tenho mais problemas. Não, super. O João, hoje em dia, o único problema dele é socialização, mas ele restringiu muito as minhas amizades. Porque o João era criança que, se desse um presente repetido, eu falava, não, eu não quero, me dá outro, ou então pode levar. Então, não é todo mundo que aceita isso. Uma criança pura. Sim, exato.
Exato. Ele já Então, fez isso comigo. Fez e eu várias assim, vezes tá com a bom, Ana. Sempre, Sim. mas a tia vai lá e troca. O que você quer? Sim. É, E tá tudo bem, né? mas as pessoas não são assim, entendeu? Então, isso restringiu muito, Tá. muito. É interessante essa sua abordagem e essa sua visão, né, sobre as coisas. Muito. Porque acaba acontecendo isso. Ingenuidade nossa, né, de achar que é todo lindo e maravilhoso, não é? O Instagram é um lugar onde as pessoas colocam o que elas queriam realmente viver. Eu acho que 90% do Instagram é um fake news. É uma ilha. Tipo, é isso que eu queria para minha vida, então eu vou postar para o mundo quem eu queria ser. E não é, e as pessoas se iludem. Se comparam. Exato, você não acorda bonita 24 horas por dia, você não tá bem 24 horas por dia, você não tem o marido ideal, né? Você quer continuar com seu marido a vida inteira, eu também, mas eles têm defeitos, Claro. vários. Sim, sim. Ah, mas eu também. E eu também. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, assim, aquilo lá não existe. Lá não existe. E quem posta muito a felicidade me gera estranheza. Eu falo, será que tá mesmo feliz 100%? Precisa, né? Na verdade, quem posta muito isso é porque precisa da felicidade. Precisa. A felicidade, sob a minha ótica, ela é feita de momentos. Uhum. Nós não somos felizes o tempo Não. todo, né? Então, são momentos felizes. Por exemplo, hoje estamos aqui agora no momento feliz, Claro. sim, né? Mas, de repente, podemos sair daqui, cada qual pegar o seu carro e o pneu furar. Sim. Ou temos uma colisão. Tudo bem, nada aconteceu na colisão, mas tivemos uma colisão. Sim. Uma colisão. É um dissabor. Sim. Então, ali já não é o momento mais feliz, mas aqui estamos sendo felizes. Então, essa variação da gente saber de que a felicidade é feita de momentos. E a felicidade é feita por você. Por Se nós. você não estiver feliz, ninguém vai fazer isso por você. Não. É o que eu vejo também, as pessoas colocando a culpa em outras porque elas não são felizes. A responsabilidade. Exato. Você é responsável por você ser feliz. Sim. Sim. Não, e a mudança começa pela gente, né? Com certeza. Exatamente. Começa por Sempre cada um. por nós. Sempre por nós. Aí a gente vê que o restante começa a mudar Isso. quando a gente começa a mudar. O mundo muda quando eu decido mudar. É. E às vezes não foi as outras pessoas nem sabem que você está fazendo essa mudança, mas elas automaticamente, para você, mudaram. Sim. Interessante essa movimentação. Não é? Eu acho muito bacana essa movimentação do universo. Agora, veja, eu queria que vocês deixassem, cada qual, a sua maneira, algum tipo de mensagem que vocês acham importante compartilhar com as pessoas que nos veem, que nos ouvem, né? Porque nós temos 1 hora de conversa só. Ai, que pena, passa rápido. Muito. Mas o que vocês gostariam de deixar, ou como mensagem mesmo, como experiência vivenciada, o que vocês queriam deixar para as pessoas? Pode falar. Acredite em você. Acredite apenas em você. A gente não sabe o potencial que a gente tem dentro de nós. E nós temos muito. Então, não deixe que uma pessoa fale o que quiser de você e leve consigo esse pensamento negativo ou uma crítica. Nós temos potencial para cada vez mais conseguir tudo o que a gente quer, basta a gente acreditar. E eu acho que tudo que a gente faz com amor e dedicação, tudo na vida, nós temos um retorno positivo. Então, é vibrar positivo, é pensar positivamente. É um desafio, que tem hora que a gente não consegue, então vamos voltar. Opa, isso não é meu, esse pensamento não é meu. Então, eu vou levar comigo coisas boas. Então, acho que esse é o grande desafio que nós temos. Na busca do equilíbrio, na busca de saber quem nós somos e por que estamos aqui. Só que nós temos a resposta. É só a gente se encontrar e se conectar com o universo que nós temos a resposta. É aquela coisa de que a alma sabe, né? A alma sabe. É o ego que às vezes não deixa. Mas é isso mesmo.
né? A alma sabe. E você, Dani? Eu concordo com a Ana e eu acho assim, as pessoas precisam acreditar mais nelas. Todo dia senta alguém na minha cadeira que reclama de um monte de coisa e não vê o monte de coisa boa que ela tem na vida. Então, o que eu acho hoje em dia é que as pessoas precisam voltar para si e ver o que é bom e realmente começar a agradecer e não se queixar e não lamentar, sabe? A gente vê muita gente se vitimizando, reclamando, e aí você olha e fala, mas espera um pouquinho, ela tem um probleminha assim, mas o resto da vida tá boa. É uma questão de se reconectar, Sim. sabe? Então, é isso que eu acho que as pessoas têm que entender. Todo mundo tem potencial para chegar nos mesmos lugares. O que basta é vontade, o que basta é empenho, é resiliência, é não desistir e acreditar, sabe? E hoje eu sou uma pessoa e amanhã eu vou ser uma outra pessoa melhor e eu vou me mudar e eu vou me reinventar, eu vou me adequar à situação. E é isso que falta no mundo. As pessoas não desistirem. Do primeiro obstáculo, né? E gratidão, né, Dani? Sim. Que é uma coisa que, infelizmente, as pessoas não têm. Sabe? Ser é grato aqui a tudo. A eu ter comida na minha casa, a eu ir no supermercado e não faltar dinheiro para pagar a conta. Entendeu? Eu não sou grata porque eu não sou infeliz porque eu não fui para Disney. Desculpa. Sim. Bom você falar isso. É isso mesmo. Sabe? Se você não foi para Disney, ok. Mas você tem uma família, Um dia você vai. Um dia Você tem uma vai. família, você coloca comida dentro de casa, então você tem que ser feliz. A gente vive num mundo que eu falo que 10% tem uma condição bacana de vida e o restante vive numa desigualdade enorme. Então, sabe, seja grato. E é tão interessante que você está colocando que me remeteu a uma outra coisa. Existem pessoas que têm uma vida socioeconômica muito simples, Sim. mas são tão valorosas e vivem tão felizes em comparação a pessoas que podem ter uma vida socioeconômica assim, de altíssimo padrão e dariam tudo para ter a vida dessa outra pessoa. Né? No sentido, porque não é somente a questão material. Não. Você não é feliz indo para Disney. Não. Somente isso, né? Porque às vezes você foi para Disney, mas o seu pai ficou no celular, a sua mãe não te deu atenção. Você tá na Disney, ok, mas e daí? E daí? E daí? Exato. De repente, você indo para Valinhos, com a sua mãe e com o seu pai te dando atenção, é mais importante. Presente. Exato. Presente. Estar presente. Estar presente. Exatamente. Estar presente no agora, né? Que isso, por exemplo, está se perdendo. Sim. E é uma coisa que as pessoas esquecem. Se você não constrói um laço com seu filho, se você não constrói memória com ele, não é depois que você resgata. Não. Entendeu? É um período curto de tempo que você tem para formar laço com aquela criança. Para ela poder lá na frente te enxergar daquela maneira. Então, isso eu acho mais importante. Você tem que criar laço. E a vida da gente, às vezes, não deixa a gente fazer isso da maneira correta. Se a gente for no automático. Exato. Se a gente vai no automático, não deixa. Não deixa. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que parar e pensar, sabe? Ouvi uma coisa muito interessante outro dia, que 90% da vida de uma criança com você acontece até os 18 anos. Depois você não tem mais o tempo dele. Por quê? Porque a vida vai te afastar. Então, se você não aproveita esse período, quando que você vai fazer laço? Depois que casar e sair de casa? Não tem como. Aí já era, né? Porque ele tem que seguir a vida dele, né? Como todos nós aqui. Ai, gente, fiquei assim, extremamente embriagada de alegria. Vou usar esse nome. Queria agradecê-las por virem, pelo tempo de vocês, pela oportunidade, pelas palavras, pela amizade também. Com certeza. Né? Apesar da distância, o Universo nos uniu novamente. Sim. Acredito que por um motivo, né? Não sabemos ainda qual, mas acho que sim, tem. né? E queria agradecer vocês.
Queria, se vocês pudessem só colocar o contato de vocês, o Instagram, qual que é o seu? @Carniele Ana Paula. Ana Paula. O meu @doutora Dani Toy, com Y no final. Muito bem. Então, e aqui a gente vai encerrando a nossa conversa, agradecendo demais a presença de vocês e um beijo. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, Obrigada, Dani. meninas. Obrigada.